Graça e paz a todos, amigos, irmãos, vocês que gostam e acompanham a palavra de Deus. Eu sou o Anderson Oliveira e hoje estaremos dando continuidade a mais uma série de leitura da palavra de Deus. Nós estamos lendo Gálatas, estamos em Gálatas 4 e hoje iremos ler do versículo 8 até o versículo 12. E lembrando você que não está acompanhando a série de leitura, mas deseja estar estudando, lendo conosco, eu peço que vocês vão na descrição do vídeo, entra aqui no meu canal, lá tá as aulinhas anteriores todas disponíveis e gratuito para vocês, tá bom? Assim você vai conseguir acompanhar o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4. E assim você vai ter uma compreensão mais completa, né? Você vai entender a carta e vai se tornar uma leitura agradável, gostosa e vai te encher de conhecimento, tá bom? Então eu peço que vocês leiam aqui comigo, tá bom? Para assim eu e você ser edificado pela santa palavra de Deus. Então, vamos dar continuidade. Então, vamos ler hoje de Gálatas 4, no Gálatas 4, do 8 até o 12. Uma boa leitura para você, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler. Antes de conheceres a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existem. Agora que conhece a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece porque desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravo dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo. Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou ano. Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Aqui é uma leitura simples, pequena, mas ela é muito importante, né? Paulo aqui ele continua, assim como nós vimos na aulinha anterior, a reforçar o antigo sistema, a qual homens que se infiltraram na congregação estavam obrigando aqueles homens a qual Paulo pregou a mensagem de Cristo, pregou o evangelho puro e verdadeiro, dizendo que a fé é somente dada por Cristo Jesus, pela fé nele. Homens estavam entrando sorrateiramente dentro da congregação e estavam ali manipulando o povo, infiltrando heresias. Eles diziam que somente a fé em Jesus Cristo não salva. Eu tinha que guardar dias, guardar sábado. Eu tinha também que deixar de comer certo tipo de alimento. E eles estavam focando muito, dando muita ênfase na circuncisão, dizendo que aqueles homens que se converteram ao cristianismo deveriam se circuncisar para ser aceito por Deus. E Paulo refutou grandemente. E esse capítulo aqui é muito importante. Ele diz: antes de conhecer a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existiam. Então Paulo ele fala: antes de vocês conhecerem a Deus, antes de você ser chamado por Deus por meio da graça, vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existiam. E ele diz agora no versículo 9: agora que conhece a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, porque desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravo dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo. Então Paulo aqui ele faz uma pergunta aos irmãos. Eles falam: agora que vocês conhecem a Deus. Aí ele diz: ou melhor, agora que Deus os conhece, por que deseja voltar atrás e tornar-se novamente escravo dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo? Ele está dizendo: agora que Cristo nos libertou, agora que temos uma liberdade em Cristo Jesus, por que vocês querem voltar para os princípios básicos?
Paulo ele está aqui refutando, sabe o quê? O legalismo. Ele está refutando aqueles irmãos que insistia na guarda de dias, insistia nos rituais judaicos. Então Paulo ele está aqui, ele está dizendo, agora que vocês conhecem a Deus, vocês conheceram a Deus por meio de Cristo Jesus. Vocês conheceram a Deus por meio do Evangelho. Vocês conheceram a Deus por meio das doutrinas, da santa doutrina, que ensinou a maneira correta de Deus, do homem se achegar a Deus. Mostrou para o homem a forma a qual Deus aceita o homem, que não é mais por seguir leis, mas sim pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, pela fé em Cristo Jesus. E uma vez que o povo, os irmãos galatenses, eles absorveram esse conhecimento, mas estavam se deixando levar por falsos profetas que estavam escravizando novamente aqueles povos que por meio de Cristo estavam livres. Então eles estavam novamente escravizando aquele povo. E Paulo ele olha para os irmãos galatenses e diz no versículo 9: agora que conhece a Deus, agora que vocês conheceram a vontade de Deus. Aí ele diz, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que deseja voltar atrás e se tornar novamente escravo dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo? Porque vocês querem voltar para esse jugo da lei? Por que que vocês estão ouvindo esses irmãos legalistas? Por que que vocês não estão usufruindo da liberdade que Cristo nos deu pela fé que temos nele? Então, no versículo 10, ele mostra o que estava acontecendo ali e por que Paulo ele estava indignado por os irmãos está voltando de novo para os costumes que eles tinham antes. Aquele ritualismo, aquele legalismo, aquele farisaísmo, eles viviam sobre a escravidão da lei. E Paulo ele diz no versículo 9, agora que conhece a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, porque desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravo dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo. Uma pergunta. E ele diz no 10, vocês insistem em guardar certos dias. Vocês insistem mesmo sabendo que ninguém é aceito por Deus por guardar dias. E o povo, uma vez que foi livre por intermédio do Espírito, estavam querendo voltar para a escravidão imposta pela lei. E o Paulo ele diz, irmãos galatenses, leia aqui comigo, porque vocês insistem em guardar certos dias? Porque vocês insistem? Porque vocês batem na mesma tecla. Ele fala, por que vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou ano? Então Paulo, de uma forma expressando nesse texto agora no versículo 11, expressa um sentimento de tristeza. O leitor que estiver atento ao ler o versículo 11, ele vai ler e ele, pela leitura, pela palavra que vai ser expressa aqui, você vê um toque de um sentimento de tristeza. Um sentimento, sabe o quê? De indignação. Ele diz, eu temo por vocês, eu tenho medo por vocês, eu estou temeroso por vocês, irmãos galatenses. Vocês não aceitam a liberdade que Cristo deu a vocês. A liberdade não a letra da lei, mas sim a liberdade do Espírito. Vocês não aceitam. E eu temo por vocês. Ele diz no versículo 11, temo por vocês. Talvez o meu árduo trabalho em seus favores tenha sido inútil. Ele diz, eu temo por vocês. Eu tenho medo. E qual era o medo que Paulo tinha aqui? Porque Paulo ele
temia? Porque ele diz, temo por vocês. Por que ele diz? Lê aqui, ó, temo por vocês. Ele continua o texto. Temo por vocês. Talvez o meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Paulo está querendo dizer, irmãos galatenses, eu tenho medo de vocês ser levados por esses falsos profetas e abandonar a fé que Cristo nos deu. E vocês começarem a seguir o judaísmo. Paulo aqui ele está confrontando o sistema judaizante, o judaísmo que queria obrigar aquele povo a voltar para o sistema da lei. E uma vez que Paulo pregou aos irmãos, explicou detalhadamente, Paulo ele diz nos versículos anteriores, e se você ir no meu canal e assistir os capítulos, as aulinhas anteriores, você vai ver essa aulinha. Paulo ele diz que ele ensinou o evangelho de uma forma tão clara que foi a mesma coisa de os irmãos ter visto a crucificação de Cristo. Paulo ele foi tão claro, tão objetivo, ele foi, na linguagem dele, foi tão correta na explicação dele a respeito da obra de Cristo, que foi como se os irmãos galatenses estivessem vendo Cristo sendo crucificado. Paulo detalhou a morte de Jesus Cristo. Paulo detalhou o ministério de Cristo. Paulo ele mostrou a justificação pela fé. Paulo ele mostrou o resultado da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, ele mostrou a liberdade que temos em Cristo Jesus. E os irmãos estavam largando essa liberdade para voltar para o judaísmo, para o jugo da lei, para o legalismo. Então, Paulo ele fala assim, ó, temo por vocês. Talvez o meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Talvez tenha sido inútil eu pregar tanto para vocês, eu ensinar tanto para vocês, eu mostrar detalhadamente que a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Eu temo que tudo isso tenha sido em vão e vocês como criança estão sendo levados por todo o vento de doutrina. E assim Paulo ele termina essa carta, termina esse ponto, o versículo 12. Na próxima aulinha vamos dar continuidade. Eu peço aos irmãos que os irmãos acompanhem, que os irmãos assistem às aulinhas anteriores, porque assim você vai montar o quadro inteiro. Se você só pegar essa aulinha que eu fiz agora, do versículo 8 até o versículo 12, aqui só é uma pincelada. E por essa pincelada você não vai conseguir entender o quadro todo. Então, se você assistir todas as aulinhas, você vai ter uma compreensão maior do quadro. Então, você vai entender melhor e vai fazer tudo lógica. E você entendendo, você será edificado pela palavra, tá bom? Então, assim, Paulo termina, eu temo por vocês. Talvez o meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Talvez o meu árduo trabalho em vocês tenha sido inútil. Será que os irmãos entenderam o que Paulo queria passar? Sim ou não? Eu e você iremos ver isso nas próximas aulinhas, tá bom? Que Deus abençoa. Eu espero que essa aulinha deu para abrir mais a mente dos irmãos e os irmãos ter cuidado, porque assim como no passado já existia homens que queriam obrigar o povo a seguir a lei judaica, as leis dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai, assim como na época aqui que Paulo escreveu a carta aos irmãos galatenses, já existia homens que queriam aprisionar os cristãos nesse regime judaico. Por incrível que pareça, ainda hoje existem seitas que também ensinam que você tem que guardar dias, que você não pode comer certo tipo de alimento. Cuidado, tá bom?
texto foi libertador para os irmãos galatenses. E esse texto também pode ser libertador para você, tá bom? Que Deus abençoa no nome do Senhor Jesus Cristo.